Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar a gravação de Lucas, capítulo 2, um capítulo muito bonito, vai falar muito ao seu coração. Diz assim esse capítulo: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Como os judeus estavam sendo controlados pelos romanos naquela época, era necessário que todos os judeus também entrassem nesse recenseamento de Augusto, César Augusto. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi, da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi. Por quê? Porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Veja bem que dado importante saber que José era da casa de Davi, porque isso também foi profetizado. Amém? A distância de Nazaré a Belém é de 156 quilômetros. Então vocês imaginem naquele tempo, com a mulher grávida, e ele tendo que cumprir todo esse trajeto, era uma coisa bem complicada. 156 quilômetros é muito longe. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, mas que já esperava um filho. Amém? Vejam que Lucas, ele não narrou o fato de José ter aceitado casar-se com Maria, mesmo ela estando grávida, sabendo que ela era virgem, que eles não tinham tido nada até aquele momento. Nós sabemos através de Mateus, do Evangelho de Mateus, o que aconteceu. Sabemos que um anjo apareceu e disse para que ele não tivesse medo de desposá-la, de tomá-la como esposa, porque o filho que ela carregava fora concebido pelo Espírito Santo. Então a intenção de José a princípio foi deixá-la secretamente. Ele devia amá-la muito, ele não queria que ela ficasse difamada, mas ele também não pretendia assumir um filho que ele achava que não era dele, que não era, né? E aí ele decidiu deixá-la secretamente, mas um anjo o advertiu, da mesma forma que apareceu para Maria para informá-la de que ela seria a mãe de Jesus. Apareceu também a José, para que ele não tivesse medo de desposá-la. Aleluia! Tudo muito lindo, né? Enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Imagina o tempo que demorou para eles chegarem até lá. E ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Sabe por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ainda não há lugar para Jesus nascer em muitos corações. Por isso ele teve que nascer fora da casa. Ele teve que nascer num lugar desprezado, um lugar de animais, um lugar que ninguém considerava que um rei pudesse nascer. E sabe por quê? Porque na verdade ele era um rei, mas não um rei dessa terra que nasce em palácios. Ele era um rei de toda a terra. Ele era rei nos céus. Amém? E diz essa palavra: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite eles tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu estou trazendo a vocês boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Já percebeu que toda vez que um anjo aparece, ele assusta as pessoas? Mas a primeira coisa que o anjo diz é sempre no sentido de deixar as pessoas calmas. Ele diz: não tenham medo. Você talvez se assuste um pouco quando o Senhor for revelado no seu coração, mas não tenha medo, porque ele só vai te fazer bem, nunca mal. E ele diz assim: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Só essa frase de Lucas seria suficiente
deveria ser suficiente para convencer todos os moradores da terra a se curvarem ao Senhor Jesus. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá por sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Paz na terra, aqueles a quem o Senhor concede favor. Você quer viver em paz? Então peça o favor de Deus para a sua vida. Só para aqueles que creem existe paz. E essa paz é em meio à guerra, é em meio às tribulações, é em meio às situações difíceis que você está passando, não importa. A paz que o Senhor traz, ela não nos abandona por causa de circunstâncias. Ela está sempre presente na nossa vida. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram um para os outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Veja que a notícia do nascimento de Jesus começou a correr muito rapidamente. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Até hoje, essa palavra ainda deixa muitos admirados. Essa história que começava a ser contada a eles, mas diferente do que eles que creram nela, muitos não se admiram. Muitos não se preocupam em ir até o Senhor para conhecê-lo melhor. Não vão atrás dele, não vão atrás da palavra que hoje está representada na Bíblia, está representada na pessoa do Senhor Jesus. Ele é essa palavra. E muitas pessoas ainda não têm essa preocupação de ir até ele para conhecê-lo. Continuam na mais densa escuridão e não vão até a luz. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria é uma mulher sábia. Ela observava tudo, ela falava pouco e ela refletia sobre aquela situação e guardava no seu coração. Como diz o Salmo 119:11, guardei a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Deus havia escolhido uma mulher sábia, justa e fiel a ele, uma serva que agia conforme a sua palavra e conforme o querer de Deus. Faça como Maria, guarde essa palavra no seu coração e reflita sobre ela dia e noite. Amém? Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Nós já vimos isso lá em Mateus, que o anjo é que deu o nome para o Senhor. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Até hoje, quem tem a compreensão dessa palavra também apresenta seus filhos ao Senhor. O sacrifício, esse não é mais necessário, porque o sacrifício já foi pago com o sangue de Cristo na cruz do Calvário e é bem mais elevado do que o preço de 2 rolinhas ou de 2 pombinhos. O preço hoje é esse sangue derramado na cruz, sacrifício perfeito, oferecido não por homens a Deus, mas oferecido por Deus aos homens.
bem maior que o daqueles tempos, né? Nós, até hoje, temos esse entendimento, porque a Bíblia é muito clara com relação a isso. Nós não batizamos as crianças. Por quê? Porque nós entendemos que as crianças não têm do que se arrepender. Batismo significa arrependimento de pecados. Quando você passa pelas águas, significa que você deixou a sua vida velha de pecado e renasceu para uma nova vida, que você se arrependeu. E a criança não tem do que se arrepender. E ninguém pode se arrepender por você, seus pais não podem, nenhuma pessoa pode, porque a palavra de Deus diz que cada um tem que passar pelo batismo das águas, tem que crer, ser batizado, e passando por esse batismo, ela vai poder ser salva, ela será salva, né? Então, quando nós entendemos o sentido dessa palavra, nós entendemos que batismo só pode ser feito com consciência de pecado. Criança não tem consciência do seu pecado. Amém? Havia em Jerusalém, continua essa palavra, um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi até o templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços, aleluia, e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Que o Espírito Santo possa te revelar, como fez a Simeão, que a luz da salvação é Jesus, que a palavra revelada é Jesus, que o verbo que se fez carne é Jesus. Essa revelação dada a nós, os gentios, e a glória de Israel é ser o seu povo, o povo por meio do qual ele foi trazido até nós. Mesmo que eles não o reconheçam, até hoje muitos judeus não o reconhecem, mas essa glória ninguém pode tirar deles. E por isso eles são, até hoje, odiados e perseguidos. Porque o diabo também nos odeia, porque nós entendemos essa revelação. E ele os odeia também, porque do povo deles veio a salvação. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito deles. Vejam bem, eles estavam passando por toda aquela situação sem entender muito o que estava acontecendo. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, falando para Maria, uma espada atravessará a sua alma. Meu pastor pregou por várias semanas sobre soerguimento. É uma palavra que passa despercebida, é uma palavra que a gente não dá muita atenção, mas há muito o que dizer sobre soerguimento, né? A palavra que quer dizer levantamento, significa erguer-se, revitalizar, reerguer. A queda estava ligada ao fato de que muitos não o aceitariam como Senhor, como Messias, como Cristo. E o soerguimento, porque ali estava o rei, que era tão contraditório a tantos de Israel, mas tão revelado a muitos gentios por todo o mundo. Jesus é essa eterna contradição. Quanto à espada que atravessaria a alma de Maria, é claro que é porque ela veria seu filho ser morto numa cruz. Uma morte horrível, uma morte dolorosa. Eu creio que não pode haver uma espada mais dolorosa do que essa, atravessando a alma de uma mãe. E estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, ela havia vivido com seu marido 7 anos, tendo depois dela se casar. Então ela permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Ela nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Olha que mulher, dia e noite.
E tendo chegado ali naquele momento exato, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Um servo e uma serva tiveram naquele exato momento, na primeira vez que visualizaram aquela criança, eles tiveram a revelação sobre o menino que ali estava sendo apresentado a Deus. Que você possa ter essa revelação hoje no seu coração, depois de 2022 anos do Senhor, tendo sido revelado a tantos e feito tantos milagres e sendo proclamado em todas as nações, que ele possa verdadeiramente ser revelado hoje no seu coração. Amém? Esse menino, Senhor Jesus, essa palavra viva que trouxe a redenção e a vida eterna a todos nós, aqueles que cremos. E depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, para Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça. A graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos faziam isso. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Como é que pode, né? Acho que, deve estar com fulano, deve estar com ciclano, e de repente eles se deram conta, não, o menino não veio conosco. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Tá por aí, tá com alguém, né? E então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos, e não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado, fazendo o quê? Entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Amém? Você imagina o desespero de uma mãe 3 dias procurando um filho que simplesmente sumiu? Talvez você tenha perdido Jesus também. Talvez em algum momento da sua vida, no seu caminho até a Jerusalém Celestial, você também tenha perdido Jesus. Aí sabe o que você tem que fazer? O mesmo que os pais dele fizeram. Volte pelo mesmo caminho que você veio, até onde você o perdeu. Volte para aquele caminho, volte para procurá-lo, porque você certamente vai encontrá-lo. Amém? Refaça seu caminho de volta e reencontre e comece a caminhar com ele novamente. Aleluia! Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos e sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar dentro da casa do meu pai? Isso não é lógico? Isso não é um óbvio para vocês? Olha Jesus já mostrando, indicando a eles quem ele era e o que ele viera para fazer, cumprir toda a vontade do Pai. Ele estava já ensinando aos pais, para que os pais pudessem entender a missão dele, né? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e ele era-lhes obediente. Jesus foi obediente ao Pai dele no céu e foi obediente também ao Pai dele aqui na terra e à mãe também. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus sabia da obra dele, sabia o que ele tinha que fazer, mas ele obedecia os pais, porque ele sabia da sua missão e ele sabia a quem ele devia obedecer, a todos, né? Muitas coisas ela ainda não entendia, Maria, né? Mas ela guardava tudo em seu coração. Guarde também você, tudo que você ouvir, guarde, reflita, medite nessa palavra dia e noite, porque certamente quem busca encontra, quem bate a porta ela abre e quem clama obtém resposta do Senhor para o seu coração. Jesus ia crescendo então, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A nossa vida com Cristo é assim também, né? Nós vamos crescendo em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus. Existe um processo, é um processo natural. Existe uma meta, existe um objetivo, existe um alvo, existe um propósito. O nosso alvo é Cristo. Aleluia! Não vamos perdê-lo de vista.
Persiga seu alvo até o fim, siga-o em todos os seus caminhos, faça tudo para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Terminamos aqui mais um capítulo lindo. Eu dei uma exagerada, devia ter parado em 10 minutos, já estou parando em 20. Acho que eu gravei o capítulo inteiro, não parei, né? Mais um capítulo lindo, cheio de ensino para nós. Continuamos amanhã com Lucas capítulo 3. Não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar um ok. Se você foi edificado, compartilhe com alguém que você ama, que você sabe que ama essa palavra também. Amém? Um abraço e até amanhã.